A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nosso estudo bíblico, veja aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Leiamos em línguas sinais em Libras. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Amém? O tema da nossa mensagem é esse: Igreja Profética. Bem, aqui o contexto espiritual profético para entendermos esse assunto. Então observe, quando falamos de água, de sede, em um contexto deste mundo, é diferente de um contexto profético, espiritual para uma igreja profética, quando falamos de sede, de água, da bênção do Senhor, de conhecermos a vontade de Deus. Então a igreja profética, veja aqui, a fonte dos seus ensinos é da eternidade, conselho que vem de Deus, e a igreja toma posse em conhecer a vontade de Deus em obediência e fidelidade. Então veja aqui, diferente, por exemplo, de um cristianismo em que a fonte é a própria desse mundo, dos seus ensinos. Então, por exemplo, uma história, é a filosofia, é uma tradição, é uma fé filosófica, é uma fé científica. Então, tudo isso podemos dizer que é a letra. Como assim? Então, a palavra de Deus, a Bíblia, sem o Espírito Santo, só o contexto da letra. Então, a letra é a minha própria opinião. Então, por exemplo, eu acho, eu penso dessa forma, a minha própria vontade, a minha razão, é a cultura, é o meu próprio conhecimento, é a ética. São coisas boas, mas que não nos ajudam para a vida eterna. Diferente, veja aqui, diferente da revelação, aquilo que está relacionado com a vida eterna, com o conselho de Deus, com a direção do Espírito Santo. E a nossa alma, a alma do homem, o anseio dela, o desejo dela, são as coisas deste mundo, da letra? Não. O anseio dela, o que o alimenta, é aquilo que vem da eternidade, da vida eterna. E a igreja profética, então, para ela o conselho não vem de uma tradição, seus ensinos, não. Veja aqui, por exemplo, olha, nas parábolas, nós precisamos da revelação do mistério do Espírito Santo para entendermos os ensinos das parábolas. Então, água, sede, vida eterna, como assim? Então, nós precisamos da revelação, a palavra revelada, a bênção do Senhor, a água, descedendo a nossa sede. Então nós oramos a Deus, Deus nos responde, nos concede vitórias, milagres, quantas bênçãos. Então é importante conhecermos isso com profundidade para termos vida eterna. Então veja aqui, água. Então H2O, aquilo que é químico, próprio deste mundo. Então a letra é aquilo que é material, então é a ética, é a moral, são coisas importantes, mas que não nos ajudam para a vida eterna, não contribui. E João, no Evangelho de João, explica, Jesus diz sobre isso, sobre a água, sobre a sede, nunca mais terá sede o que beber dessa água, ou seja, das bênçãos de Deus, porque a igreja profética é vitoriosa nos ensinos que vêm de Deus, na vida eterna. E Deus te chama também para beber dessa água que Jesus dá, não a água deste mundo,
mas para ter vida eterna, para ter comunhão com Deus, para fazer parte da igreja profética que herdará a vida eterna, em que Jesus prepara essa igreja profética para herdar a eternidade, para estarmos com Ele para sempre. E a sede nunca mais terá sede, porque as bênçãos de Deus transbordam o nosso coração, enche de alegria e de vida eterna. Amém? Deus abençoe.